Pessoal da igreja, com a paz, com a graça e com o amor de Cristo, amém? Então, gente, o nosso irmão, o pastor Márcio, hoje, ele não vai estar aqui hoje na igreja, porque ele precisou estar trabalhando, né? Hoje ele estaria na mensagem, e hoje ele teve um curso, foi convocado, então, por esse motivo, ele não está aqui hoje, tá ok? Então, semana passada, eu estive lá na congregação de Londrina, e eu fiquei admirado de ver como que aqueles irmãos, eles são carinhosos, e como que eles são, assim, hospitaleiros, e como eles são fervorosos, e como eles são tudo que nós somos aqui também. Eu me senti em casa, né? Os irmãos de lá mandaram um abraço para o Jonas e para a Thalita, né? Eles falaram assim, olha, aqueles ali são joia, viu? Que são irmãos joia. O Nilton e a Ana Cecília, toda hora eles estavam comentando a respeito disto, né? E eu fiquei na casa de um japonês, chama Machan, e nós fomos muito bem recebidos, e a congregação lá manda um abraço caloroso aqui para vocês, amém? Olha, o tema de hoje é Jesus é meu Senhor. Eu lutei para fazer essa declaração. E eu tenho certeza que você também lutou para justamente o quê? Para aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Mas Jesus, Ele quer ser o Senhor absoluto de sua vida. E muitas vezes, nós pensamos que ser Senhor é apenas o quê? Algo que assim, não, agora o Senhor é Senhor, mas agora não é. Nos momentos de desafios, né, que nós passamos, onde eu e você, nós temos que declarar que Jesus é o meu Senhor, muitas vezes, isso não acontece. No seu trabalho, em sua escola, com a sua vizinhança, dentro do ônibus, no trânsito, principalmente no trânsito, parece que não existe esse desejo absoluto de Jesus ser o Senhor. Quem aqui, eu gostaria que você, é um desafio, quem aqui já fez essa declaração que Jesus é o Senhor? Fica de pé. E aceita Jesus como Senhor. Fique de pé, todos vocês. Todos nós somos igreja, nós somos o povo de Deus, nós aceitamos o desafio, e eu e você, eu creio que aqui não tem nenhum judeu, se tiver também e foi convertido, faz parte da família de Deus, mas nós somos o povo de Deus, e Jesus, Ele não quer apenas ser o seu Salvador. Jesus, Ele não quer ser apenas a palavra que chega a você através do Evangelho, mas Jesus quer ser o seu Senhor absoluto de sua vida. Jesus quer estar presente em suas decisões, as suas decisões mais importantes, Ele quer estar presente. No momento onde que você está naquela luta contra os seus pecados lá, Ele quer ser absoluto na sua vida. Nas suas 35 mil decisões que você toma diariamente, a maior parte delas precisa ser que Jesus é o meu Senhor. Você poderia dar um abraço apertado no seu irmão e falar para ele, olha, Jesus, Ele é meu Senhor. Eu também quero ficar de fora dessa, não.
meu irmão. Vai ter, pode ficar à vontade, irmãos. Vai ter momentos de desafios. Vai ter momentos de desafio na sua vida. E que você vai precisar ter essa declaração firme em seu coração. Vai ter momentos em sua vida e que você, o inimigo, ele vai te forçar a você a negar Jesus. E em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus está falando: aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. O versículo 33 diz o seguinte: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não existe palavras mais importantes do que esta para a salvação nossa, do homem. Não existe salvação sem essa confissão. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Eu gostaria de compartilhar com você. Se você está aqui hoje, eu desafio você a abrir a sua Bíblia. Porque muitas vezes nós não valorizamos a palavra de Deus, nós não valorizamos o estudo da palavra de Deus, e muitas vezes nós falhamos. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que é para ele ler as Escrituras. E fala: até a minha chegada, aplica-te à leitura, ao ensino e à exortação. E eu e você, nós precisamos ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, e ter a convicção de quê? De que Jesus é o Senhor. E a Bíblia sempre falou a respeito de Jesus. Quando nós olhamos para esta declaração lá do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9, nós podemos ver aqui para quem ele está falando e por que ele está falando essa declaração. Acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 1, um dos últimos evangelhos, que é escrito à igreja do primeiro século, e hoje nós, igreja do século 21, nós podemos o quê? Meditar nessas passagens. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas contudo, os que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Um novo nascimento. É impossível eu nascer de novo sem confessar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. É impossível eu, cristão, nascer de novo sem falar que Jesus é o Senhor absoluto de minha vida. Porque existe uma divisão.
Ou Ele é o Senhor, ou não é. Ou Ele é 100% seu Senhor, ou Ele não é seu Senhor. Ou as suas atitudes, as suas ações demonstram que Jesus Cristo é o seu Senhor, ou as suas atitudes e as suas ações, elas demonstram que Jesus não é o seu Senhor. E quando nós olhamos aqui, Ele está falando que Ele veio para os judeus, para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas eu e você, irmãos, que não somos judeus, que não nascemos naquela região, não somos descendência, nós aceitamos o cristianismo. Nós ouvimos a palavra de Deus, aceitamos e procuramos obedecer a palavra de Deus. Se eu quero fazer aquilo que eu desejo do meu coração, a palavra de Deus, ela não se cumpre em minha vida. E quando nós olhamos para uma outra passagem aqui, que nós temos não apenas ler, mas nós temos que obedecer. Em Evangelho de João, mesmo nessa passagem aqui, nós vamos ler algumas passagens no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, algumas passagens, pessoas até conhecem bem essa passagem. Jesus amava aquele povo. Diz o livro de Atos, que o Evangelho seria anunciado começando ali da Judeia, primeiro aos judeus, mas quando nós chegamos aqui, no versículo 39, ele fala que vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Existe uma luta muito grande por parte dos judeus em aceitar Jesus como o Messias, como o enviado, como Cristo, como Yeshua, que estava escrito aonde? Nas Escrituras. Que estava escrita onde? Através dos profetas. E às vezes, hoje, na igreja, existe muitas pessoas que não têm o desejo de que Cristo seja o seu Senhor absoluto. Quando nós falamos Senhor, é ser Senhor. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos estar dividindo isso em nossa mente. Mateus capítulo 6, se não me engano, versículo 23 a 24, fala a respeito disso. Ou Jesus é o meu Senhor, ou Ele não é o meu Senhor. E os judeus, eles queriam obedecer às Escrituras, mas não queriam aceitar Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. Uma passagem que todos conhecem, João capítulo 8, no versículo 30. Aqui João está escrevendo para as igrejas, o Evangelho de João é para a igreja, é para nós. Ok? E aqui no versículo 30, de João capítulo 8, versículo 30, depois que Jesus ensinou, no versículo 30 diz que, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Muitas pessoas creram em Jesus. Muitos judeus creram em Jesus. Irmão, você crê em Jesus?
Essa palavra é uma palavra de uma faca de dois gumes. Porque crer está relacionado em obedecer. Crer está relacionado em amar. Crer está relacionado em confiar, em depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor. E quando nós olhamos aqui, Jesus que conhecia o coração daquelas pessoas, aqui no texto aqui, vocês esquecem essa parte aqui, né? Esse título que tem aqui, e pula por 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Só tinha uma coisa que era para libertar aquele povo, e a verdade é Jesus. Em João capítulo 17, versículo 17, fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas eles queriam, não. É um desafio para nós, irmãos. Que responsabilidade que você tem, por não ser judeus, mas ser povo escolhido por Deus, por ser geração eleita, por ser sacerdócio real, por ser nação santa. Olha para você ver a responsabilidade que você tem, que nós carregamos, como povo de Deus. Eles rejeitaram, mas nós aceitamos Jesus como Senhor, Senhor absoluto de nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém, igreja? Os seus vizinhos, quando ele olha para você, fala assim: aquele ali, ele é diferente. Ele fala diferente. Porque ele andou com Jesus. Ele foi transformado pela palavra de Jesus. Aqueles judeus, ele estava precisando ouvir isso. Mas será que eles permaneceram firmes na minha palavra? Será que você hoje tem permanecido firme na palavra de Deus? É bom para nós analisarmos. É bom para você entender que é o seguinte: não, Jesus é o Senhor da minha vida. E se eu obedecer a Ele, porque aqui está falando, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu conheço, às vezes, estudando com algumas pessoas têm falado assim: não, eu quero largar isso aqui, para depois eu aceitar Jesus. Eu quero abandonar isso aqui, a minha vida ainda falta muito para melhorar, para que eu seja um cristão. Não existe sacrifício sem cristão, sem o sacrifício de Cristo. Não existe cristão sem o sacrifício de Cristo, consertando o que eu falei. Você não vai parar de mentir por você mesmo. Você precisa de Jesus. Você precisa obedecer a palavra de Jesus. Você precisa ser transformado pela palavra de Jesus. E a palavra dele fala que justamente o quê? Que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e penetra o quê? Até lá as juntas, medulas, e é apta para quê? Discernir o quê? Pensamentos e intenções dos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala sobre isto. É por isso
que aqui eles tinham que permanecer na palavra de Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os judeus permaneceram? Não. Eles tentavam a todo tempo matar Jesus. Eles tentaram a todo tempo perseguir Jesus. E por causa disso, no versículo 44, quando eles afirmam que eles eram filhos de Abraão, Jesus está falando para eles aqui no versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Irmãos, cuidado com aquilo que o mundo prega. Pai, cuidado com o que o seu filho está ouvindo, lá naqueles programinhas, lá na TV. Cuidado com os telejornais, com as novelas, porque eles querem fazer a cabeça do seu filho para pervertê-los. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos a obedecer ao Senhor, ensinar para eles o caminho em que ele deve andar, mas precisa ser com seu exemplo, com o padrão de Deus na sua vida. Precisa ser assim, com o padrão de Deus na sua vida. E aqueles judeus, eles tinham esse desafio. João capítulo 12, versículos 42. Jesus pregando novamente, diz o seguinte: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Cuidado. Às vezes, nós queremos agradar o nosso colega, agradar todo mundo, mas não agradar a Deus. Nós queremos fazer isso, agradar a família. Quando eu me converti, foi um desafio muito grande para mim, porque assim que eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, e teve pessoas na minha família que ficou 4 anos sem conversar comigo, mas Jesus não deixou de ser o Senhor absoluto da minha vida. A turma da bagunça, né? Você é jovem, eu também já fui. Parecia que onde eu estava, a turma estava atrás de mim para fazer bagunça. E você sabe o que aconteceu? Quando eu me converti, foi um desafio grande, porque eu tinha feito essa declaração de Jesus é o meu Senhor. E a turma falou assim, nossa, o que é isso? Né? Mudou, olha o irmão, e me via com a Bíblia debaixo do braço, olha lá o irmão, lá vai o irmão. Acho que depois Deus tocou no coração deles, eles foram lá, conversaram comigo, me pedir desculpa, perdão, né? Eu não deixei de conversar com eles e nem pregar o evangelho para eles. Mas o que eu estou falando para você, prefira a glória de Deus, prefira obedecer a Deus, não deixe de falar, não deixe de justamente o que? De carregar em sua vida, não é mesmo? Essa declaração, Jesus é o Senhor absoluto de minha vida. Eu queria, às vezes a gente prepara mais coisas do que deve, né? Parece que eu preparei algumas coisas aqui, alguns versículos,
mas eu queria concluir só com isso, nessa declaração. E por quê? Romanos, no capítulo 10, aqui Paulo, ele está falando para aqueles romanos lá. Pega comigo Romanos capítulo 10, que nós vamos ver que é a mesma passagem lá em Deuteronômio capítulo 30, versículos de 11 a 14, quando Moisés estava se despedindo daqueles israelitas ali, então ele estava despedindo daquela turma ali, e ele fez essa declaração. E o apóstolo Paulo, ele pega essa mesma declaração de Moisés, e fala justamente ali em Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 9. Eu gostaria de fazer a mensagem em cima de todo Romanos capítulo 10, de 1 a 10, mas não dá, só deu 2 versículos. Então, aqui no Romanos capítulo 10, eu tenho certeza que vocês já ouviram que é impossível você se converter se você não fizer essas 2 declarações. E aqui o Paulo, ele está levando os romanos a pensar. Em Romanos capítulo 10, versículo 1, o desejo de Paulo era que aquelas pessoas se convertessem ao Senhor. E por causa disso, ele estava orando para aquelas pessoas. E diz aqui no versículo 1, fala assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, pelo israelita, é que eles sejam salvos. Mas eles não aceitaram e nós aceitamos. Eu e você, nós aceitamos. Nós aceitamos o convite de Jesus. Nós aceitamos as boas novas do Evangelho. Nós aceitamos a salvação. Eu e você, nós temos a esperança. E o meu nome e o seu nome vão estar escritos lá no livro da vida. E quando Jesus vier, lá, todas as obras, tudo que nós fizemos, vão estar escrito naquele livro lá, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 em diante, vai falar sobre isso. Infelizmente, alguns vão estar com o Senhor. Quem não crer e não for batizado, não será salvo. E aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 6, diz o seguinte: mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isso é para fazer descer, ou quem descerá ao abismo? É para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. E essa mesma palavra é Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir, e ouvir a respeito de quê? De Cristo. E quando você ouve o Evangelho, você gera fé em você, e você se converte ao Senhor, e você faz essa declaração, você se arrepende dos seus pecados, mas você também é batizado, mas você também permanece firme. E quando olhamos aqui, no versículo 9, ele fala: se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, mas só confessar, lá em Deuteronômio capítulo 10, de 14 a 17, as pessoas tinham que falar primeiro e acreditar depois. Aliás, queria primeiro, né? Não, falar primeiro e acreditar. Aqui o Paulo está falando justamente o contrário. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele ainda fala aqui: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, tudo que nele confia jamais será envergonhado. E aqui ele está falando, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Que o Senhor nosso Deus possa estar abençoando a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele pega lá, Deuteronômio capítulo 10, de 11 a 14,
e traz aqui para o contexto de Romanos, capítulo 10, de 1 a 10, explicando que não é mais pela lei, mas agora é pela fé, pela graça de Cristo. Nós somos salvos mediante a graça de Cristo. Isso não é dádiva nossa, mas é um dom gratuito de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor absoluto de sua vida, Senhor absoluto, não apenas como seu Salvador, mas como Senhor absoluto de sua vida, comece a meditar nisto. Comece a meditar, pense, porque isso vai contar muito no dia em que o Senhor Jesus voltar. Amém?